Uma pergunta muito comum que eu ouço toda vez que prescrevo um remédio para grávidas. Isso que eu sou obstetra, né? Eu trabalho especificamente com grávidas. Elas sempre perguntam quando a gente dá um remedinho para ela. Mas doutor, é seguro na gestação? Pois então, se ficam na dúvida comigo que sou especialista na gestação, né, e que sei quais remédios pode ou não pode, imagina como é que a mulher vai se sentir se ela receber uma prescrição de um outro médico que não seja obstetra, ou ainda se pegar um remédio que ela achou na gaveta lá para uma dor que ela tá, ou alguma amiga disse que era muito bom para alguma situação. Como é que você vai saber se o remédio pode ser usado na gestação? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. E todos esses anos eu já vi muito remédio ter que ser usado mesmo com alguns riscos, né? Mas na grande maioria das vezes a gente acaba usando apenas os remédios que sabemos ser seguros na gestação. Para saber se um remédio é ou não seguro na gestação, a gente teria que fazer um estudo científico. Como é que funciona para fazer um estudo científico? A gente pega 1000 grávidas e oferece para elas, olha, a gente precisa testar para ver se esse remédio faz mal para o bebê ou não. Então a gente vai fazer assim, ó, metade vai tomar o remédio e a outra metade vai tomar um placebo, um comprimido de farinha. Você topa testar para ver se esse remédio é seguro ou se ele faz mal para o seu bebê? Ou seja, não é uma proposta tentadora, concorda? Você, me responde aqui nos comentários, você toparia ser cobaia, você toparia colocar o seu bebê na situação de cobaia para um estudo científico descobrir se um remédio novo é seguro ou não é? Eu não testaria nos meus bebês. Por isso, é muito difícil da gente ter um remédio 100% liberado, em que o estudo científico mostrou que ele não faz mal nenhum, tá? Porque é muito difícil convencer as grávidas a fazer esse estudo. Como é que a gente faz para descobrir se o remédio é seguro ou não? A gente costuma olhar na tradição, né? A gente faz estudos retrospectivos e olha, tantas mulheres ao longo da história usaram esse remédio. Por exemplo, um remédio bem comum que a gente sabe que é uma categoria liberada, que é o remédio para pressão da gravidez, metildopa. É um remédio antigo. Hoje em dia a gente nem usa ele mais fora da gravidez. Mas na gravidez é a medicação de escolha, porque a gente sabe que ele é totalmente seguro. Totalmente seguro significa que não pode ter efeito colateral? Não, não significa isso. Mas significa que os efeitos são muito pequenos ou ausentes e vale a pena a gente utilizar. Para a gente conseguir entender como são milhões de remédios, né, que existem no mundo, para a gente conseguir conversar e saber rapidamente se o remédio é permitido ou não na gestação, a gente usa uma classificação internacional do FDA nos Estados Unidos, que classifica os remédios em categoria A, B, C, D e X. Como é que funcionam essas categorias? A categoria A é aquele remédio totalmente seguro, que a gente sabe, e ao longo da história, ou então até por estudos, que ele não faz mal algum para o bebê. Nessa categoria A, geralmente a gente vai encontrar as vitaminas. Então, o ácido fólico é categoria A, a vitamina D é categoria A, vitamina B6. Inclusive alguns remédios para enjoo, alguns deles a gente sabe que são categoria A. E a metildopa, por exemplo, que eu citei, também é categoria A. Esse é aquele totalmente seguro. Depois da categoria A, existe a categoria B. E é na categoria B que se encontra uma grande quantidade de medicamentos. O que significa? Significa que não tem estudos em mulheres, mas todos os estudos em animais mostraram que ele é totalmente seguro para os fetos dos animais e a gente não encontrou nenhuma evidência de que ele faça mal para o feto humano até hoje nas mulheres que o utilizam, né? Então quase todos os remédios que a gente usa na gestação, por exemplo, até os remédios para dor, paracetamol e dipirona, eles vão ser categoria B. A gente sabe que eles são seguros, mas a gente não tem estudos comprovando. Como é que você vai saber se ele é categoria B? Ou ele vai estar na bula ali escrito categoria B, ou ele vai estar ali. Use apenas sob orientação médica. Quase todos os remédios vão vir isso escrito, né? E geralmente eles vão ser essa categoria B. Depois da categoria B, temos a categoria C. Aí a situação fica um pouquinho mais complicada. Categoria C é assim: não existem estudos em mulheres.
Estudos em animais mostraram alguns efeitos no feto. Porém, se a situação for muito importante e houver risco para a mãe, pode ser que haja algum benefício em utilizar este medicamento. Por exemplo, a mãe pegou toxoplasmose na gestação. A gente vai ter que usar um remédio que pode dar efeitos colaterais no feto, a gente sabe disso. Porém, o risco desse bebê pegar toxoplasmose é muito maior. O risco da doença, né? O que a doença pode causar. Então, nesse caso, a gente vai preferir usar um remédio que a gente sabe que tem riscos, mas o risco é menor do que o benefício que ele vai ter. Então, alguns remédios vão se encontrar nessa categoria. Anti-inflamatórios, por exemplo, boa parte deles vai se encontrar nessa categoria. A gente evita na gestação, a gente costuma não usar. Categoria C, a gente não usa nas grávidas, tá? Mas, às vezes, por exemplo, a mulher quebrou a perna e tá com dor demais e tal, a gente pode precisar de um anti-inflamatório para ela conseguir tolerar, entende? Ou a gente evita de ter que usar uma morfina, evita de ter que usar algum outro remédio, usando um remédio desses. Os anti-inflamatórios, em especial, a gente evita muito no início, porque eles estão associados a aborto, e evita muito no final, porque eles estão associados a fechamento do ductozinho que tem no coração do bebê. Mas no meio da gravidez, eles são mais seguros. Então, se a mulher precisar muito do anti-inflamatório na metade da gravidez, a gente pode considerar usar se o benefício que ela for ter superar o risco. Então, essa categoria C, a gente vai ter essa peculiaridade, tá? Não é comum, mas também não é impeditivo. Então, tá gostando? Agora a gente vai começar com os remédios que podem causar algum problema, tá? Então, antes disso, eu já peço que você lembre de deixar aqui o seu like, isso faz com que esse vídeo seja visto por ainda mais mulheres. Também te peço para compartilhar esse vídeo com todas as gestantes que você conhece. Essa informação é muito importante, ela pode salvar uma gestação. E também se inscreve aqui no canal, aí você vai ficar por dentro de muitos outros vídeos, incluindo vídeos sobre a gestação, sobre início de gestação, sobre exames e também sobre outros aspectos da vida da mulher depois que a gestação terminar, tá certo? E agora a coisa começa a ficar ainda mais séria. Categoria D de dado. Na categoria D, a gente tem evidências de que faz mal para o bebê e de que tem potenciais riscos para o feto humano. Então a gente só pode usar este remédio caso haja uma imensa necessidade, por exemplo, um risco de vida para a mãe ou um risco iminente até para o bebê, e a única forma da gente conseguir segurar é com este remédio em questão. A gente não tem outra opção naquele momento. Nesse caso, a gente poderia pensar em usar a categoria D. Graças a Deus, é muito raro, a gente não costuma usar, tá? Então, via de regra, na medicina, a gente entende que categoria D é proibido, a gente não utiliza na grávida. E tem ainda uma outra categoria, a categoria totalmente definitiva, a categoria que é proibido na gravidez. A categoria é tão grave que os remédios eles vêm com um símbolo de uma grávida e um símbolo de proibido por cima. É proibido engravidar, é proibido estar grávida para usar essas medicações. São medicações teratogênicas, medicações que causam malformação, que a gente sabe que causam malformação. Ou então, medicações que a gente sabe que causam aborto. Então a gente sabe que não pode usar esses remédios na grávida, né? Quer algum exemplo de remédio assim? O metotrexate é um remédio que ele é utilizado em algumas situações, algumas doenças mais graves reumatológicas. A gente não pode usar na gravidez. Outro é a isotretinoína, um remédio bem comum de usar para espinha. Ele é tão teratogênico, a gente sabe disso, que para a mulher poder usar, para o dermatologista dar a isotretinoína para a mulher usar, ele exige que ela assine um termo de consentimento dizendo que ela sabe que causa malformação e ela tem que estar usando 2 métodos contraceptivos. Ela tem que estar usando um método, uma pílula, por exemplo, e mais camisinha. Porque senão eles nem dão o remédio, tá? Nessa classificação também estaria a talidomida, que é um remédio que eu estudava antigamente, que ele foi desenvolvido para náuseas e vômitos na gestação, para azia na gestação, e ele acabou mostrando que causa malformação nos braços e pernas dos bebês. Então, muita gente, na época que foi lançado esse remédio, na década de 50, teve filhos com focomelia. Quando o braço sai direto do ombro, o pé sai direto da perna ou sai direto do joelho. Ele
corta a formação de uma parte intermediária dos membros. Então é uma situação muito grave que foi descoberta depois de um tempo por um remédio que, por ironia, foi desenvolvido justamente na gravidez. Nos animais não apresentou esses problemas, quando passou para usar em humanos começou a aparecer. Então hoje ele é super ultra mega controlado, né? A gente nunca vi um comprimido de talidomida, mas esse é um caso clássico de categoria X. Das categorias X, os mais usados hoje em dia vai ser o metrixate e a isotretinoína ainda. Mas passando agora rapidamente por remédios que a gente sabe que são seguros na gravidez. Geralmente, remédio para enjoo e remédio para dor a gente vai considerar seguro, mas tem que ser analgésico, não pode ser anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios eu comentei ali no meio do vídeo que a gente costuma não utilizar, né? Remédios para pressão, a gente tem um ou outro que a gente considera seguro. A boa parte deles, mais da metade, eles são proibidos na gestação. Antibióticos, a gente vai ter uma gama de antibióticos que são permitidos e outra gama maior ainda de remédios que são proibidos. Então, antibiótico também não pode ser usado de qualquer forma na gestação. Remédios para fungo, por exemplo, para candidíase, a gente pode usar apenas os cremes vaginais. Antifúngicos via oral, a gente não pode utilizar na gravidez. Outro remédio que é muito comum, que a gente não usa na grávida, é aqueles para descongestionar o nariz, aquelas gotinhas que fazem com que o nariz seque mais fácil quando a gente está com coriza. Não pode usar na gestação, porque ele pode contrair também os vasinhos da placenta, então a gente não utiliza. Em compensação, o corticoide, que é um anti-inflamatório esteroide, né, potente, ele pode ser usado, ele é considerado categoria B na boa parte da gestação. Então, minhas queridas, lembre-se sempre de pedir orientação para o seu médico, tá? Medicamentos é um ato de consulta, então não adianta você me perguntar nem no inbox do Insta, nem em comentário do TikTok, nem comentário aqui do YouTube, se pode usar tal remédio ou não, ou qual remédio você usa para cada situação. Isso é um ato de consulta, então eu convido você para agendar uma consulta. Pode agendar comigo, sem problema nenhum, posso fazer consultas online no número que você está vendo aqui embaixo, tá certo? Não te esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até mais!